Bom dia de novo. Bem-vindos aí ao nosso quinto encontro de 2023 do RH em Rede. Quero começar agradecendo aí vocês, a paciência de vocês aí com a alteração da data, né? A gente costuma fazer de quarta-feira, mas aí como teve um evento importante ontem, a gente achou que seria viável fazer essa mudança e aí vocês aceitaram. Estamos aqui para esse bate-papo. Obrigado, então. Hoje nós vamos falar sobre dois temas importantes, né, para a gestão de pessoas aqui na Unicamp. Um é o assédio moral, né? Nós vamos falar sobre ações preventivas e ações de diagnóstico. Esse assunto não é novidade, né? O tratamento desse assunto não é novidade na Unicamp. Em 2015, foi firmado um termo de ajuste de conduta, né, para tratar desse assunto. Isso já era tratado antes, mas aí com esse TAC, isso ficou mais, né, a gente começou a acompanhar isso mais de perto. Em 2017 foi feita uma pesquisa sobre as relações de trabalho na Unicamp, né, que teve uma grande participação aí da comunidade Unicamp. A DGRH sempre atuou aí em várias frentes, mas sempre tentando prevenir e combater, né, o assédio. E agora a gente está numa fase em que a gente vai dando continuidade à pesquisa, a gente vai fazer mais um diagnóstico que vai ser detalhado para vocês hoje, né, cronograma, objetivos e a forma de participação. Um outro tema que a gente vai tratar hoje aqui é a gestão de desempenho, né, que está em andamento aí. Vamos falar sobre avaliação de desempenho e a revisão do plano de trabalho. Né, vocês recentemente aí assistiram a um vídeo tutorial que foi lançado com informações sobre essa fase da gestão de desempenho. Né? A gente tem aí umas datas de plantões de dúvidas, como já é costume, sobre esse assunto aí, agendados e tal, e o cronograma com as etapas específicas para essa ação agora da avaliação de desempenho, né? Dentro da gestão de desempenho. Então a gente vai detalhar isso também daqui a pouco para vocês. Tá bom? Então, de novo, eu quero dar as boas-vindas aí a vocês e eu queria convidar o Everaldo, então, para falar. Por favor, Everaldo. Bom dia, Paraíso, bom dia a todos. É uma alegria, né, nós voltarmos a conversar, esse fórum que é tão importante, que a gente valoriza tanto, né? Tem vários assuntos, né, de RH, e que bom que nós sempre temos vários assuntos aqui para conversar, várias ações que a Unicamp vem realizando, né, e a gente precisa discutir, né, precisa não só nós falarmos, mas ouvir vocês também. Então, esse fórum é para isso, né, para nós abrirmos esse diálogo, estarmos mais próximos de vocês. Hoje, como o Paraíso colocou, nós vamos falar de dois pilares, né? Nós estamos falando ao mesmo tempo de uma ferramenta de gestão de recursos humanos, ao mesmo tempo nós estamos falando do cuidado com os nossos servidores, né? Então, são assuntos que a gente trata com uma importância, né, um alto nível de importância para nós, porque não adianta a gente avançar num ponto ou avançar no outro, nós temos que avançar em ambos, né, e se possível sempre, né, claro, cuidando das pessoas, cuidando, mas também cuidando do gerenciamento, da carreira, do desenvolvimento, né, dando feedback para as pessoas. Então, é dessa forma que a DGRH acredita, é dessa forma que nós queremos trabalhar, né, e é dessa forma que a gente abre esse diálogo com vocês. Então, que a gente precisa evoluir dentro da Unicamp, assim que nós acreditamos. Eu quero aproveitar para dar boas-vindas, né, apresentar para vocês a Thaísa, depois ela vai se apresentar do CESIT, então ela vai falar com nós sobre o trabalho fundamental, né, que a gente já tem aí todo um cuidado na Unicamp, já temos um estágio avançado, um ataque assinado, mas também a gente precisa medir, ver como que está o nível dentro da universidade, que a gente precisa também, né, dentro do que eu já falei, a gente precisa ouvir um pouquinho também vocês para que cada vez mais esse trabalho seja qualificado, seja prestado da melhor forma possível, né, que a gente possa sempre estar avançando. Também agradecer depois aos demais, né, as demais pessoas que irão
falar, né, irão apresentar, daí vocês já conhecem, né, mas são aqui da própria DGRH. E depois eu queria falar também que a gente vai estar disponível aqui no final, se alguém tiver alguma outra dúvida, algum outro assunto, quiser trazer alguma, né, questão, né, com tudo isso que está acontecendo na universidade, a gente vai estar aberto aqui também para que vocês possam fazer alguma colocação, não só para os assuntos que a gente vai apresentar também, mas se tiver alguma outra dúvida, algo que a gente possa responder, nós vamos estar à disposição. Então, novamente, eu agradeço, né? Eu acho que é um momento importante essa reunião, a gente valoriza muito esse encontro nosso, né? E espero que a gente tenha uma manhã bastante proveitosa. Para isso, eu devolvo para você, né, para continuar com a condução. Obrigado. Joia, Everaldo, obrigado. Então, para dar continuidade, o Everaldo já apresentou, né? E ela vai falar melhor sobre ela, e a Thaísa, ela está à frente aí da pesquisa e desse diagnóstico, né, que vai ser atualizado agora. Então, por favor, Thaísa, a palavra está com você. Obrigado. Obrigada. Vocês me ouvem? Sim, sim. Um bom dia a todos e todas. É uma alegria poder estar aqui conversando com vocês hoje, nessa manhã. Obrigada, Everaldo, pela recepção. Obrigada, Paraíso, pela abertura, pela recepção. E quero cumprimentá-los e cumprimentá-las, me apresentar em primeiro lugar, né? Eu vi que tem 113 pessoas aqui nessa reunião hoje, uma reunião bastante participativa, né? E tem um impacto muito grande nos RHs de todos os cantinhos da nossa universidade, né? Meu nome é Thaísa, eu sou pesquisadora do CESIT, do Instituto de Economia aqui da Unicamp, e eu estou aqui hoje para ser bem breve, eu não vou tomar muito tempo, mas falar um pouquinho a respeito da pesquisa que nós estamos conduzindo em parceria com a DGRH sobre um diagnóstico das relações de trabalho, da qualidade das relações de trabalho na universidade, com foco no assédio moral, né? Eu acho que dispensa maiores conceituações, todo mundo de RH está muito habituado com o conceito, pelo menos geral, né, de assédio moral, aquela agressão, aquela violência do dia a dia que vai se tornando uma perseguição, que é recorrente, que se estende no tempo e causa adoecimento, né? Em termos gerais é isso. Então, vou projetar aqui, se possível, só alguns pontos da pesquisa para fixar bem. Vocês me digam se eu estou conseguindo projetar em tela cheia. Paraíso, estou projetando em tela cheia? Sim, sim. Obrigada. Bom, então, a pesquisa ela é intitulada Qualidade das Relações de Trabalho na Unicamp, compreendendo o assédio moral, né? Ela é uma parceria, então, do CESIT, da DGRH e da PRP, a Pró-Reitoria de Pesquisa. Nós temos aí, então, uma parceria, uma junção, né, dessas instâncias da universidade na promoção dessa pesquisa. Então, como o Paraíso já adiantou, né, e todos e todas conhecem um pouco sobre esse assunto, em 2015 a Unicamp firmou um TAC, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho, aqui da 15ª região, né, e esse TAC, ele determina que a universidade realize periodicamente uma pesquisa para identificar a qualidade do relacionamento pessoal, né, entre chefes e subordinados, entre colegas, porque nós sabemos que o assédio moral ele pode ser vertical, ele pode ser horizontal e, inclusive, pode ser ascendente, né? Então, e esse TAC prevê, então, que práticas abusivas que violem a dignidade da pessoa do trabalhador sejam identificadas e tratadas, né, pela universidade. E a Unicamp, claro, ela está muito comprometida e sempre esteve comprometida com a constante melhoria das condições de trabalho de todos e todas, docentes, servidores, terceirizados, terceirizadas. É um compromisso da Unicamp a melhoria e a manutenção da boa qualidade das relações de trabalho. Por isso que não é só em virtude do TAC que essa pesquisa está acontecendo. É uma ação da universidade por conta da sua característica de conduzir
e de querer produzir aqui relações sustentáveis, né? A gente tem falado muito de sustentabilidade ambiental na universidade, no campus, em todas essas ações, né? Reflexões, inclusive, sobre a crise climática, mas também faz parte da sustentabilidade, a sustentabilidade das relações, né? Que as pessoas possam ter saúde, possam ter alegria, possam crescer no trabalho. Então, essa é uma característica da nossa universidade e, por isso, essa pesquisa se realiza agora numa segunda etapa. Por quê? Como o Paraíso também ressaltou, em 2017 foi programada, né, iniciou-se essa pesquisa, que foi finalizada em 2018, em que houve já uma primeira tratativa desse tema amplamente na comunidade, por meio da aplicação também de questionários, nós vamos falar a respeito, mas o mais importante, né, essa etapa que já se realizou serviu para normalizar as conversas ou o debate a respeito do assédio moral, né, para que nós não coloquemos debaixo do tapete, para que nós não escondamos que existem alguns problemas pontuais e que precisam ser encaminhados, precisam ser resolvidos. Mas para que eles sejam devidamente encaminhados, nós precisamos identificar onde eles ocorrem e como eles ocorrem, né? Então, por isso, agora nós estamos entrando nessa segunda etapa, que é uma etapa ampliada, e eu vou explicar também por que ela é ampliada, e ela vem se aperfeiçoando. Nós esperamos que no futuro tenhamos ainda outros aperfeiçoamentos para chegarmos a um diagnóstico ainda mais preciso. Então, nós esperamos que ao final da pesquisa nós possamos instrumentalizar a universidade, a DGRH, a reitoria, com elementos para a construção de medidas concretas de combate ao assédio moral, né? E pretendemos também apontar caminhos para a promoção dessa melhoria progressiva das condições de trabalho na universidade. Então, os objetivos da pesquisa, portanto, são, em primeiro lugar, compreender a ocorrência do assédio moral dentro de um contexto organizacional na comunidade, né? Entender como é que ele ocorre, como é que se sistematizam essas pequenas violências do dia a dia, e se essas pequenas violências, elas são pontuais, elas são organizacionais, elas são localizadas. Então, compreender o assédio moral é nosso primeiro objetivo. Também é objetivo determinar esse diagnóstico levando em conta 3 dimensões: as dimensões de gênero, de raça e de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Nós sabemos que as diferenças, as discriminações de gênero, as discriminações raciais e aquelas pequenas violências que acontecem e que vão fragilizando a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras são determinantes conjugados, eles estão entrelaçados e, por isso, é importante não só fazer a identificação dessas dimensões, mas fazer o entrecruzamento desses dados para podermos realmente identificar como é que nós podemos melhorar tanto as relações de gênero, equalizar possíveis discriminações raciais e conduzir a nossa comunidade para um estado de saúde, né, no trabalho e tratar as pessoas que precisam. Então, as ações estratégicas que envolvem a nossa pesquisa, elas se dividem em praticamente 4 ações principais. A primeira delas está sendo agora aprimorar e aplicar um questionário bastante amplo para docentes, servidores, técnicos administrativos, empregados e empregadas terceirizadas. Ou seja, nós estamos aprimorando um questionário francês originado pela nossa referência teórica internacional, Marie-France Irigoyen, que elaborou esse questionário para fazer a identificação do assédio moral nas empresas francesas. E através do docente da Faculdade de Educação da Unicamp, professor Roberto Eloane, que era muito companheiro de publicações e de trabalho e de lutas de uma grande referência também, professora Margarida Barreto, recentemente falecida, eles trouxeram para o Brasil, com autorização da Marie-France, esse questionário. Eles são os únicos docentes que podem aplicar essa metodologia no Brasil com autorização da própria Marie.
Esse questionário ele é bastante amplo, vocês vão conhecê-lo, e ele é bastante detalhado em relação à identificação de pequenas, médias e grandes agressões no dia a dia. A segunda ação estratégica é promover, então, a consistência e a análise desse banco de dados que vai ser gerado pela aplicação, né, e respondência desse questionário. A terceira ação, nós vamos estruturar uma etapa qualitativa dessa pesquisa, o que é uma ação inédita, né, não foi realizada antes. Essa etapa qualitativa prevê a entrevista ou entrevistas de todos os representantes dessas categorias que nós estamos falando, para poder compreender com mais profundidade quais são as nuances e quais são as perspectivas pessoais em relação às ocorrências do assédio e à qualidade das relações de trabalho na universidade. E, por fim, nossa última ação estratégica, que vai, então, ser realizada no próximo ano, vai ser analisar e produzir os relatórios com os resultados obtidos nessa pesquisa, né, e poder, secundariamente, oferecer para a universidade um mapa para que ela possa traçar os caminhos para a condução dessa questão. Portanto, a pesquisa ela tem duração de 12 meses e o seu término está previsto para maio de 2024, 31 de maio de 2024. E eu quero apresentar para vocês a equipe de pesquisa. Como eu disse que não falo somente em meu nome, falo em nome de todas essas pessoas que estão aí. Eu sou Thaísa, coordenadora da pesquisa, o professor José Dari Krain é o supervisor, e o professor Roberto Eloane é o co-supervisor dessa pesquisa. E nós temos uma equipe de docentes bastante experientes, André Galvão, Ângela Araújo, Aparecida Neri, Bárbara Castro, o Sávio e a Maria Aparecida Quina, que é da DGRH. Eu encerro aqui a minha apresentação, que é uma apresentação bem curtinha, mas só para pontuar aquilo que eu queria explicar com maior clareza e dizer a todos e todas que nós gostaríamos de convidá-los e convidá-las para que cada um que esteja aqui nessa reunião seja um multiplicador dessa notícia, dessa grande notícia que é a realização dessa pesquisa. Esse questionário, eu não vou dar nenhum spoiler, vocês vão conhecer na próxima semana, ele é um questionário um pouquinho, digamos, um pouquinho longo, né? Estão previstas 44 perguntas para docentes, 41 perguntas para os servidores e 52 perguntas para os empregados e empregadas terceirizados. Nós desenvolvemos uma ferramenta de identificação, né, nós separamos esses questionários para fazer uma análise mais detalhada. Em relação à aplicação do questionário para terceiros e terceiras, nós vamos realizar essa ação por meio de bolsistas PAP, né, porque nós entendemos que é preciso ter empatia com os trabalhadores e trabalhadoras terceirizados. Eles não são pessoas que, em sua maioria, estão habituados a abrir um notebook, um computador, e responderem uma pergunta, uma pesquisa, né, um questionário, e ainda mais com tantas perguntas. Então, nós vamos facilitar essa respondência, né, através de estudantes, através de pessoas supervisionadas por nós, pela equipe, que vão intermediar essa resposta, então, e vão registrar essas respostas, somente em relação aos terceiros da universidade. Docentes e servidores responderão individualmente o questionário, através desse e-mail que será enviado pela DGRH, com o link para a resposta. Então, mais uma vez, eu quero agradecer esse espaço de falar sobre essa ação institucional tão ampla, né? Lembrando que ela vai abarcar todos os campi da universidade, e pedir, em nome da equipe de pesquisa, que cada um e cada uma sejam multiplicadores dessa notícia e possam nos apoiar com a divulgação e o incentivo para que o questionário seja respondido. Nós vamos conversar muitas vezes ainda sobre essa pesquisa, essa é só uma primeira conversa, né? E espero estar com vocês mais algumas vezes para dizer como está o andamento e depois falar sobre a etapa qualitativa.
mas desde já agradeço e permaneço aqui à disposição para conversarmos, tirarmos eventuais dúvidas sobre a pesquisa. Muito obrigada. Obrigado, Thaisa. O pessoal está perguntando se você poderia disponibilizar esses slides, e aí se você puder, você me mandar, se você puder me mandar, eu encaminho para eles, se for possível, tá bom? Claro, com certeza. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta relacionada à pesquisa, a gente poderia deixar aí alguns minutinhos para isso, antes da gente passar para o próximo assunto. Se alguém quiser falar alguma coisa, se puder levantar a mão e a gente organiza as perguntas. Mas como ela disse, né, assim, nós vamos falar bastante sobre isso ainda, então nós vamos receber uns e-mails com link, e daí nós vamos ter os canais de comunicação aí para esclarecimento de dúvidas com o pessoal que está organizando. Então, não sei se agora apareceria muita dúvida mesmo, né? De repente, vendo a coisa acontecer, que não sei. Mas se alguém quiser falar alguma coisa, quiser levantar a mão, a gente tem esse espacinho aí. Todo mundo falar junto não dá, então vamos tirar essa parte. Eu queria aproveitar, alguém levantou uma pergunta no chat, se pode divulgar nas unidades, né? E nós pedimos que sim, por favor, divulguem nas unidades. Nós sabemos que o tempo de todas e todas está cada vez mais reduzido. Então, é necessário que nós promovamos esse incentivo, esse engajamento, para que haja esse tempinho dedicado a responder o questionário. Então, portanto, eu agradeço a pergunta que foi lançada e peço que sim, por favor, esse é o nosso objetivo, divulguem nas unidades, divulguem em todas as instâncias, né, do RH que estão presentes. E, por favor, se comuniquem comigo também, como coordenadora da pesquisa. Vou deixar meu e-mail aqui no chat para tirar dúvidas, conversar, trocar ideias. Quem quiser se aprofundar, eu fui criando uma biblioteca muito grande em relação ao tema do assédio moral. Então, eu tenho algumas referências nacionais e internacionais, posso disponibilizar esses textos. E trocar ideias também pelo meu e-mail, que eu vou colocar aqui no chat. Tá, joia, Thaisa, obrigado. Nós vamos publicar no portal do DGRH um resumo sobre essa reunião, nós vamos falar sobre essa pesquisa, então os RHs também podem replicar isso internamente. Eles já têm esse costume, né, de replicar lá dentro das unidades e tal, tem listas específicas das suas próprias equipes. Então, de novo, reforçando, todo mundo vai receber o link, né, para a pesquisa e tal, mas é importante reforçar mesmo e fazer esse assunto ficar vivo, né, movimentar isso para que a gente consiga o máximo de participantes aí possível. Alguém ergueu a mão? A Cibele. Cibele? Oi, bom dia a todos. Eu fiquei aqui pensando, uma colocação, na verdade, como colega de todo mundo que está aqui, do RH, que, por exemplo, o público que eu tenho aqui no meu instituto, que é o Instituto de Física, nós temos uma quantidade pequena, mas assim, significativa, de pessoas com bastante tempo de casa, pouca formação, com pouco acesso realmente a computadores e etc., que também terão muita dificuldade para acessar esse tipo de pesquisa. Para vocês terem noção, não sei se todos sabem, o nosso corpo técnico é maior que o corpo administrativo aqui no Instituto, e a gente tem bastante gente assim que entrou com nível fundamental, e não tem essa facilidade assim como os terceirizados, Thaisa, que você comentou. Então, eu acho que é interessante nós, enquanto gestores de pessoas, tenhamos também essa empatia de criar um ambiente em que convide essas pessoas com maior dificuldade a participar ativamente, seja num ponto focal junto ao RH ou outro local mais adequado, para a gente não esquecer, né, desse público que, quando a gente compartilha informações pelo e-mail, muitas vezes não chega, né? A gente tem que ser um pouco mais sensível com relação a isso. Na verdade, só reforçar para todo mundo, porque eu acho que, sem querer, diante da correria, a gente pode pecar, digamos assim, né, esquecer desses pontos, né, tão complicadores aí, e das particularidades de cada unidade. Cibele, olha, muito obrigada pelo seu comentário, realmente de extrema importância, e eu quero me colocar disponível através do meu e-mail que está aqui no chat, thaisap@unicamp.br,
para que RHs também possam me procurar, caso percebam essa situação que a Cibele está colocando e não tenham muito como endereçar, como encaminhar, ou necessitem de um apoio para incluir todas as pessoas na pesquisa, né? É claro que se tem uma pessoa do departamento que precisa desse apoio, talvez ela queira também um pouco de privacidade para poder refletir a respeito das perguntas colocadas, que muitas vezes são sensíveis, emocionalmente sensíveis. Então, nesse sentido, eu peço, né, além de agradecer a atenção de todos e todas, como Cibele reforçou, que os RH serão nossos parceiríssimos nessa ação, dizer que eu também me coloco à disposição para pensar junto e para encontrar soluções para não perdermos esses dados, não perdermos essas pessoas, né? Incluirmos a todos e todas na respondência desse questionário. E assim como vai acontecer com os terceirizados e terceirizadas, podemos pensar em deslocar bolsistas PAP também para realizar esse trabalho. Então, que as demandas sejam encaminhadas para o meu e-mail e que possamos nos apoiar, então, nessa grande ação. Cibele, muito obrigada. Joia, obrigado, Cibele, obrigado, Thaísa. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente aqui, né, os RHs, conhecem a realidade das suas equipes e sabem a melhor forma de fazer a informação chegar, e é importante ressaltar que temos que facilitar mesmo, e é legal a gente ter esse contato, essa abertura de contato com a coordenação da pesquisa e mandar ali mesmo, e é isso, a gente trabalhar junto aí, como a gente tá habituado aí para nossa... para a melhoria do nosso ambiente mesmo, né? Tem uma pergunta aqui no chat a respeito do encaminhamento sim. Situações de assédio moral. Acho que você pode comentar, né, Paraíso? Sim. Aí eu vi aqui, essa pergunta ela está totalmente relacionada com a próxima parte da nossa reunião, que nós vamos falar sobre as ações preventivas da DGRH, né, e de acolhimento. Então, a gente sabe que existe essa coisa do assédio e tudo, mas o ideal seria que a gente trabalhasse na prevenção, e é isso que a DGRH faz em várias áreas aí. E eu queria então aproveitar que ela já acabou de levantar a mão, convidar a Maria Carvão para fazer a apresentação dela, por favor, Maria. Obrigada, Thaísa. Parabéns pela iniciativa, pela pesquisa, né? Eu acho que é de grande valia realmente aqui para a nossa instituição. E então vou começar respondendo a pergunta do Fábio, né, sobre como protocolar denúncias de assédio, né? O protocolo ele precisa ser feito aqui na DGRH, no CRIAT, né, que fica aqui no 3º andar do prédio 3 da reitoria. Tem um formulário, Fábio, que está no site da DGRH, dentro do item formulários, né? E lá embaixo tem o formulário para denúncia de assédio moral. O título é Práticas Abusivas nas Relações de Trabalho. Então, esse é o caminho para protocolar uma denúncia de assédio moral na Unicamp, tá? E são as meninas do CRIAT, hoje elas não puderam estar presentes, eu estou falando em nome delas, porque elas tiveram uma reunião que infelizmente não pôde ser adiada, mas são a equipe do CRIAT que faz todo o acolhimento da denúncia de assédio moral, e o processo das escutas e, no final, o relatório sobre a denúncia que foi protocolada. Então, esse é o caminho, o preenchimento do formulário e a entrega aqui na DGRH no CRIAT. E pegando um pouquinho o que o Paraíso falou, a gente faz, então, esse acolhimento das denúncias de assédio moral, mas também tem várias práticas, né, várias ações que a DGRH faz como forma de prevenção, né? Então, tem o trabalho que as meninas também do CRIAT fazem nas unidades de escuta, de transformar algumas relações, a busca, né, por transformar algumas relações de conflito. Depois eu vou responder, então, a Carolina, acho que aí a gente responde junto, Paraíso. Então, na prevenção dessas práticas, né, então as meninas vão nas unidades, elas fazem um trabalho com toda a equipe da
da unidade quando solicitada, para trabalhar algumas relações, às vezes de conflito, às vezes de uma dificuldade em determinada situação, para que, né, se transforme em um ambiente saudável. Então, a gente também, no acompanhamento de estágio probatório, desse ingressante que está entrando, a gente tem feito esse acompanhamento, começamos agora a partir do segundo semestre de 2023, a partir de agosto, né? Estamos já entrando em contato com várias unidades para fazer esse acompanhamento do servidor em estágio probatório, então, desde o seu início, né, vendo toda a situação, fazendo esse acompanhamento de adaptação desse servidor à universidade, e a universidade a ele, né, que são duas instâncias novas se conhecendo. Então, a DGRH tem várias ações no sentido da prevenção, da promoção de relações de trabalho saudáveis, para que não, na tentativa, né, de que não se chegue a uma denúncia de assédio moral ou uma constatação, né, de uma relação abusiva que venha a se caracterizar como assédio moral, né? Então, esse é um pouquinho, né, Paraíso, do que a gente tem feito, né? Nós já tivemos falas, as meninas do CRIAT também já vieram aqui no RH em Rede, já falaram extensivamente, profundamente sobre o trabalho que é desenvolvido. Então, a gente está à disposição da Thaísa também para ajudar no que for preciso na pesquisa, né, fazer essa parceria, que a gente entende que é uma iniciativa muito importante e interessante para a universidade. E a Carolina, ela disse pensar num caminho mais fácil no site da DGRH, para talvez pegar o formulário. Eu vou responder isso, tá bom? Tá bom. Obrigado. Só para dizer, então, está no site. Hoje, né, como se encontra? Site da DGRH, formulários. Aí o formulário de denúncia, ele está lá no final da página. Tá? Se alguém tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco no CRIAT, pode entrar em contato conosco aqui no CAED para a gente, né, se tiver qualquer situação que precise ser conversada no maior detalhe. Joia, Maria, obrigado. Obrigada a você, Paraíso. Eu esqueci de falar no começo, estava anotado para falar, que realmente o pessoal do CRIAT e a Maria, eles, em agosto do ano passado, num dos nossos encontros, elas detalharam, foi um encontro, quem não participou, a gente tem uma notícia no portal, a gente pode resgatar isso, mandar para vocês, tem os slides ali, até a gente teve as falas do SECOM também, as falas, até como direcionar no caso de alunos e tal. Então, tem tudo lá esse material. E especificamente aqui sobre a DGRH, eu quero compartilhar a minha tela com vocês para mostrar uma coisa. A gente está todo mundo vendo aí, né? Dentro do site da DGRH, logo na primeira página, se você desce um pouquinho aqui, a gente tem, né, tem essa coisa dos destaques das notícias e tal, e logo na sequência, a gente tem aqui programas e ações de RH. Tem um destaque grande aqui para prevenção ao assédio moral. Então, esse é um caminho para encontrar o formulário, as informações, né, de contato, até o termo de ajuste de conduta está aqui, que pode ser acessado, aí explica mais ou menos como que funciona o processo, aí o fluxo, né, a legislação que dá base para isso, e tem o link para o formulário. Esse é um caminho. Outro caminho seria, também na página inicial, se você vier aqui em produtos e serviços, desenvolvimento, você tem acesso a todas as ações da DGRH, que a Maria comentou aí, de prevenção e de combate. Então, tem o acolhimento aqui, logo no primeiro item, acolhimento da denúncia do assédio, e aí as outras ações relacionadas ao desenvolvimento, né, para prevenção aí das situações. E a gente também tem a busca, né? Se a gente colocar aqui assédio, a busca, a gente tem aqui, ó, tem uma notícia, tem o formulário logo no segundo item, né? Então, assim, tem várias formas da gente achar isso no site da DGRH. A Cris colocou aqui o link no chat direto para o formulário, também facilita, mas se vocês... É legal saber o caminho do site, porque daí qualquer hora que precisar, né, não precisa resgatar um link, uma anotação, vai direto no site. Só digitar assédio aqui na busca ou fazer esses outros dois caminhos, a gente tem acesso a
a essas informações todas aí, inclusive de contato, né? Além do formulário e tudo, mas com quem eu posso falar, se eu posso ligar, se eu posso mandar um e-mail. Eu não quero de cara preencher o formulário, eu quero conversar antes. Aí tem toda a orientação lá para esse tema. Tá bom? Então, dando sequência aí, a gente... O segundo item dá erro. Já vejo isso, tá bom? Eu vou convidar a Giovana, então, para falar para a gente aqui sobre, então, a gestão de desempenho, e nessa etapa que a gente está, né, que é a avaliação e a revisão do plano. Enquanto isso, eu vou ver o que a Fernanda falou aqui. Gi, por favor. Obrigada, Paraíso. Bom dia a todos, obrigada aí pelo convite para estar presente nesse encontro tão importante, como falou o Everaldo, né, nosso contato aí com os RHs, e agradecer a oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre essa etapa tão importante aí que a gente está se preparando há tantos meses. Vou agradecer aqui a presença do Bruno, da minha equipe, da Crisfim, e vou pedir para o Bruno compartilhar a tela para mim, por favor, para ir apresentando aqui para vocês. Obrigada, Bruno. Então, vamos lá. Vou utilizar os slides, né, o mesmo material que a gente está utilizando no vídeo, tá? Vou pedir para quem não assistiu ainda que assista, né? Tá bem explicadinho lá, como a gente tem feito nas outras etapas também. Então, acredito que vocês vão ter aí uma noção bem geral de todo o processo. E, além disso, a equipe da carreira vai continuar à disposição, né, de todas as dúvidas que vocês tenham ao longo dessas próximas semanas aí que a gente vai estar realizando a avaliação de desempenho, que vai ser uma etapa tão importante para a nossa carreira PAEP. Pode passar, Bruno, por favor. Lembrar um pouquinho, então, como é que a gente chegou até aqui, né? Fazer uma breve retrospectiva aí dessa implantação da gestão de desempenho. A gente começou ela em outubro do ano passado, né? Tá fazendo quase um ano aí com a elaboração dos modelos de ocupação. Aí na nossa imagem, né? As 3 primeiras colunas em azul. Nós começamos em 26 de outubro e essa etapa está aberta até hoje, porque todos os servidores ingressantes, né, retornando de afastamento, servidores em probatório, todo mundo deve ter, pode voltar, pode cantar, obrigada. Todo mundo deve ter um modelo associado, então essa foi a primeira etapa. A segunda etapa foi a elaboração dos planos de trabalho, né, que começou no dia 1º de abril e foi até 31 de agosto, né, todos os servidores aí efetivos, aí não mais em probatório e nem servidores afastados, todos os servidores ativos deveriam ter um plano de trabalho vigente antes da realização da avaliação. Então, tivemos a etapa do plano de trabalho e agora a gente vai estar dando início à terceira etapa dessa implantação, que é a realização da avaliação de desempenho no período de 2 a 23 de outubro, que nós vamos explicar um pouquinho melhor esse prazo aí, mais prazo para ciência, finalização aí das avaliações pelas chefias e servidores, e no comecinho do ano que vem a quarta etapa, que é a utilização dos resultados dessa avaliação que a gente vai fazer agora, como subsídio para o processo de progressão na carreira, né? Então, aí sim a gente vai ter concluído a implantação da gestão de desempenho e depois a gente vai ter isso com uma rotina de trabalho e a gente não vai mais ficar falando em etapas, né, em prazos, aí ele vai ser um fluxo contínuo de rotina de RH para as unidades e para os servidores. Pode passar, por favor. Falando então agora especificamente da avaliação, né, nós vamos começar então a avaliação realizando ela para todos os servidores PAEP que já tenham cumprido o estágio probatório, tá? Então tá para todos os servidores efetivos. Esse modelo ele vai ter periodicidade anual, não vai ser vinculado a recursos e a gente vai ter sempre o foco no desenvolvimento e desempenho dos servidores. Tá? Então, a previsão nossa é de estar realizando sempre a avaliação no mês de outubro, né, no segundo semestre, sem vínculo de dinheiro, e os servidores que estão no interstício do processo de progressão também devem ser avaliados. A gente tem recebido muito essa dúvida, né? Não, mas eu não vou participar da progressão ano que vem, então eu não vou fazer a avaliação agora. São processos paralelos, né? Então, nesse momento, todos os servidores têm que ser avaliados, porque essa avaliação,
ela vai ficar como um histórico de acompanhamento do servidor, para gerir o desempenho do servidor, para a vida dele, não só para o processo de progressão, né? Ela vai ser usada como subsídio para o processo de progressão, e não só do ano que vem, para todos os próximos a gente está fazendo essa estrutura. Então, não importa se você está no interstício agora ou não, o ideal é que você seja avaliado e tenha esse marcador aí de acompanhamento do seu desempenho para a sua vida profissional. Pode passar, por favor. Então, como é que a gente vai acontecer, né? Como é que vai ser feita essa avaliação? Assim que der dia 2 de outubro, já tem bastante gente ansiosa, entrando em contato, que já viu o vídeo, falando, olha, para mim não está aberta as funcionalidades que está mostrando no vídeo. Não está mesmo, tá? 2 de outubro que vai abrir essas funcionalidades, e aí abrindo, vocês vão ver em destaque, né, essa telinha, né, que está aí meio transparente. Rosângela, obrigada, Rosângela. A Rosângela está falando parabéns pelo vídeo. Então, a gente vai ver essa tela que está aí um pouquinho mais opaca, né, sumidinha, isso, Bruno, obrigada. É o plano de trabalho do servidor, ela vai aparecer para a chefia, e a chefia vai ter a possibilidade de estar incluindo ainda algumas atividades que ela tenha esquecido, né, ou que tenham acontecido depois que ela finalizou o plano e entrou no rol de atividades do servidor. Então, ela vai ter a possibilidade de fazer atividades da descrição do servidor, de estar incluindo, ou algumas atividades extras, né, que não estejam dentro da descrição de atividade do servidor propriamente dita, mas que tenham relação com a função do servidor, que querem ser melhor explicadas, então vai ter essa oportunidade de estar colocando aí. Para cada nova atividade acrescentada, seja ela da descrição ou da atividade extra, vai ser necessário também a chefia incluir os 3 critérios, né, que vão nortear a avaliação do servidor, como foi feito na etapa do plano, tá? Pode passar, Bruno, por favor. E aí, então, com esse quadro pronto, né, essa coluninha, esse L rosa, vamos dizer assim, que a gente tem aí dos critérios que foram acrescentados, das atividades que foram acrescentadas, a gente vai começar a realizar a avaliação propriamente dita, tá? Para cada área de atividade, para cada conceito que foi escolhido, a chefia vai estar avaliando o servidor com os itens não atende, atende satisfatoriamente, atende com excelência, atende acima do esperado. Vou reforçar mais uma vez para quem não assistiu ao vídeo ainda, que assista, porque lá tem até exemplos, né, de situações onde uma mesma área de atividade pode ser avaliado com não atende e com atende com excelência, né, porque a gente está aí falando de um conceito de uma atividade. Então, o servidor pode ter uma qualidade no trabalho muito boa, mas não tem iniciativa, né, a chefia tem que ficar cobrando. Então, tem uma série aí de situações que estão previstas serem abrangidas com esse formato de avaliação. Então, a gente pede aí mais uma vez que vocês assistam ao vídeo e, tendo dúvida, retorne para a gente, como parece, já falou, temos cronograma de plantão, vamos estar à disposição aí nesse período, tá? Pode passar, Bruno, por favor. Com a avaliação realizada, o sistema vai gerar um gráfico de desempenho dos servidores, né? A gente vem falando desse gráfico já há algum tempo, nos últimos plantões, na implantação do plano de trabalho, quando as pessoas perguntavam como ia ser, né, esse resultado da avaliação. Então, o resultado vai gerar um gráfico, né, de desempenho do servidor a partir do percentual das respostas e indicações que essa chefia fez, né? Então, o primeiro gráfico é o gráfico de desempenho, né, esse gráfico na vertical, onde a gente vai ter a porcentagem de conceitos que o servidor atendeu, entre não atende, atende satisfatoriamente, atende com excelência, atende acima do esperado. E no segundo gráfico, a gente tem o desempenho por critérios, que é como o servidor tem desempenhado cada um daqueles critérios, né? E esses gráficos, eles vão dar muito subsídio para a gente trabalhar posteriormente com isso, né? Então, tanto para a sua chefia, né, na unidade local, olhar como é que está o desempenho geral da sua equipe, olhar os critérios que mais estão sendo utilizados, né, pensar um pouquinho em indicadores para trabalhar internamente, os diretores de unidade, né, as unidades em si, fazer trabalhos com isso, mas também aqui na DGRH a gente vai estar usando esses gráficos para estar estruturando um pouquinho o que a gente lá para frente vai trabalhar na linha do PDI, que a gente já tem conversado também com vocês há algum tempo. Tá? Então, esses são os gráficos que vão gerar a partir dos resultados da avaliação dos servidores e que vão ser levados para o processo de progressão, né, como subsídio. Então, na progressão, esses gráficos vão estar lá para que a comissão de avaliação possa olhar e estar utilizando conforme for o entendimento da comissão para esse gráfico. Glaucio está pedindo para a gente detalhar um pouquinho mais o segundo gráfico, que é o desempenho por critérios.
ele vai, Gláucia, mostrar aí, por exemplo, no critério 1, flexibilidade, onde o servidor está pontuando, né? Então, para flexibilidade, em alguns dos critérios ele não está atendendo, em outros ele está atendendo satisfatoriamente, atendendo com excelência e acima do esperado. Então, cada pontuação, né, cada conceito que o servidor recebeu para cada critério, fica aqui por critério, para a gente observar, por exemplo, que se tiver um critério que o servidor praticamente não atendeu em nenhum ponto, esse critério deve ser trabalhado, né, com uma necessidade de desenvolvimento do servidor, né? Se é um critério ali, por exemplo, qualidade no trabalho, que é o terceiro item, atende satisfatoriamente, atende com excelência, esse servidor ele está aí oscilando entre atender sempre que a chefia pede e atender até a mais, né? Atender com excelência nesse resultado, a mesma coisa para disponibilidade. Então, a gente vai ter uma noção individualizada do que precisa ser desenvolvido nesse servidor, né? Então, sempre que tiver ali um não atende, vai ser um alerta para a gente, e um atende satisfatoriamente, o que eu posso melhorar, né? Então, esse gráfico vai me mostrar aí por atividade. Nós temos outras ideias de gráficos também, para ir trabalhando com isso, que vão depois usar no PDI, que vamos usar em outros processos, né? Para a gente ir tendo sempre diferentes recortes. E estamos estruturando também alguns relatórios para as chefias poderem ter uma noção comparativa da sua equipe do que está precisando ser desenvolvido, né? Então, isso é uma primeira estrutura do que a gente está trazendo de resultado para vocês, de avaliação, porque a gente está ainda trabalhando em cima delas também para estar melhorando sempre, tá bom? Não sei se ficou claro, Gláucia, mas aí a gente vai conversando mais, tá bom? De nada. Pode seguir, Bruno. Obrigada. Opa, pulou. Então, como eu já adiantei um pouquinho, os impactos desse gráfico, né, vão ser, né, utilizados já no início do ano que vem como subsídio para o processo de progressão na carreira, tá? O gráfico, ele não é uma utilização automática, ele é um subsídio, a comissão vai ter autonomia para estar utilizando as informações desse gráfico já para o início do ano que vem. Ele também é subsídio para a criação de novos planos de trabalho, que a gente vai falar aqui hoje também. Então, terminando a avaliação, a chefia já vai ser direcionada para a revisão do plano de trabalho do servidor a partir do gráfico, e junto com isso ele vai ser utilizado para o plano de desenvolvimento individual, né, o PDI, que vai ser utilizado a partir do que vai ser estruturado com os resultados da avaliação, e depois a gente vai trazendo isso para vocês. Acho importante também falar que ontem a gente teve uma conversa em uma outra reunião e surgiu a dúvida se o PDI já é a revisão, né, dos planos de trabalho. E acho legal reforçar aqui com vocês que não, né? A revisão do plano de trabalho é o plano de trabalho com as atividades que o servidor faz, realiza no seu dia a dia, né? O plano de desenvolvimento é o que a gente espera desenvolver no servidor, é uma coisa de uma ação mais estratégica, uma coisa mais para o futuro, não é agora que a gente está implantando ainda o PDI, tá? Então é importante ficar claro essa diferença aí do plano de trabalho e do plano de desenvolvimento individual do servidor, tá bom? Pode passar, Bruno, por favor. Então, falando um pouquinho do cronograma da avaliação de desempenho, tá? A gente quer reforçar que é um cronograma mais enxuto do que as outras etapas que a gente teve, para que todos os servidores estejam avaliando, sendo avaliados, né, no mesmo período. Então, no dia 2 de outubro ele vai abrir para as chefias e ele encerra no dia 23. E a gente vai pedir mais uma vez aí a ajuda dos RHs, como a gente já teve nas outras etapas, né? A gente conseguiu cumprir todas elas com um número muito acima da nossa expectativa dos servidores. Então, eu vou pedir para... Pulou duas, obrigada. Eu vou pedir para a gente... de novo, né, fazer essa força-tarefa para que a gente consiga cumprir essas etapas. Então, de 2 a 23 de outubro, a chefia vai entrar, fazer a avaliação dos seus servidores. Assim que ela fizer a avaliação, vai encaminhar para o servidor vai ter 10 dias corridos para dar ciência nessa avaliação, vai dar ciência nas novas atividades que podem ter sido acrescentadas para ver se ele está de acordo, se ele quer alterar alguma coisa, nos critérios que foram escolhidos, né? Depois essa avaliação volta para a chefia fazer algum ajuste final que precise, e aí sim ela está encerrada, né? Então, se a gente tiver uma chefia que tem poucos servidores, uma equipe pequena, talvez logo no início de outubro já vai estar aí tendo todo o ciclo de avaliação fechado.
as equipes maiores vão aí precisar de todo o prazo, e aí a previsão é que a avaliação esteja encerrando aí em meados do dia 15 e 16 de novembro, tá? Nessa semana aí do dia 16 de novembro, dia 15 é um feriado na quarta-feira, então é nessa semana que a gente está prevendo aí encerrar, se a pessoa utilizar os últimos dias, né, do dia 23, dia 10 e dia 10, tá? Após isso, a gente já vai estar direcionando a chefia para revisão, né, dos planos de trabalho para o próximo ciclo, que a gente já vai falar um pouquinho melhor aqui, tá bom? Tem uma pergunta no chat, eu já vou respondendo, tá, Paraíso? Que acho que fica mais fácil com o assunto que a gente está falando, né? Quem está no probatório não será avaliado, ele será prejudicado na avaliação da progressão por causa da falta da avaliação na gestão de desempenho? Patrícia, para o processo do ano que vem, os servidores que estão em estágio probatório não irão participar do processo de progressão, né? Essa já é uma orientação da PG que tem nos passado há algum tempo, e a gente não tinha ainda colocado esse condicionante no processo de progressão, por conta de estar respeitando os 3 primeiros ciclos de rodada de progressão e tentar fazer um processo mais homogêneo nesses 3 primeiras rodadas. Mas a partir de 24 a gente já tem a orientação da PG de que o probatório não será avaliado no processo de progressão. Então, por esse motivo, ele não vai ser prejudicado, né? Além disso, o probatório ele tem avaliação de desempenho no sistema de probatório específica, que vamos lembrar que vai ser um sistema que vai convergir também depois para a gestão de desempenho, utilizando os modelos. Então, como a gente já colocou lá atrás, tem um desenho que eu e o Alisson brincamos que é um solzinho, né? Ele está aqui nessa apresentação também, o que a gestão de desempenho vai impactar nos outros processos. Então, os processos de avaliação de probatório também vão poder ser consultados futuramente quando os servidores se tornarem efetivos e forem participar também da progressão e tiverem aí o seu acompanhamento dentro da gestão de desempenho, tá? Então, nesse primeiro ano, eles não têm avaliação no nosso, nesse cronograma, né? Porque eles já têm avaliação dentro do sistema e do cronograma específico deles, que é uma contagem diferente, de acordo com a data de admissão de cada um deles, tá bom? Carlos, bom dia, o RH terá acesso para alterar a chefia? Sim, Carlos, todas as funcionalidades iguais, tá bom? Isso tá lá no vídeo mostrando também para vocês, tá? Pode passar, Bruno, obrigado. Então, terminada a avaliação, a chefia já é direcionada para a revisão dos planos de trabalho. A revisão do plano de trabalho, a gente tem até 29 de fevereiro, tá? De 2024. Tem aí quase 3 meses para fazer essa revisão, 4 meses, né? Novembro, finalzinho de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Mas, de novo, a gente vai pedir para que não deixe para a última hora, tenha um prazo grande, porque a gente sabe que tem chefes que tem muitos servidores, né? A gente quer conciliar sempre a implantação da gestão de desempenho com as rotinas que vocês já têm bem atribuídas, mas a gente precisa cumprir essa etapa, porque no início de 24 a gente já tem o cronograma da progressão, então a gente vai encavalando cronogramas, vai ficando ainda mais difícil conciliar todos eles. Então a gente pede aí que todos estejamos, né, com o plano de trabalho revisto para 2024 dentro desse período. Quem tem equipe menor, quem já está organizado, terminou a avaliação, já vai estar aberto para fazer o plano, né? Então, se uma chefia fizer ainda em outubro ela já consegue rever esses planos, tá? E qual é a ideia da revisão do plano de trabalho? É que agora sim a gente vai ter um plano de trabalho, né? Nessa primeira etapa, a gente tinha uma seleção da descrição de atividades, mas a gente não tinha um planejamento do que a chefia espera que a gente faça, a gente não tinha um alinhamento com o nosso grau de complexidade das atividades que a gente faz, porque foi feita uma descrição para ser mesmo uma estrutura pronta para a primeira rodada de avaliação. Mas a partir de agora, a chefia vai ter uma coluna lá denominada de expectativas, para que ela possa estar, sim, pensando um pouquinho mais no que ela espera que esse servidor realize ao longo do próximo ciclo, né? Então, a estrutura continua a mesma, as atividades, as áreas de atividade, os detalhes, os critérios, e aí eu vou acrescentar a expectativa, tá? O que eu espero que o servidor faça em relação a essas atividades que estão sendo colocadas para mim, tá bom? Então, a gente vai ter o cronograma de plantões, a gente vai estar bem próximo de vocês, mas está bem intuitivo o sistema, então eu peço que vocês
entrem, né, e vão testando isso, que vocês vão entender bem, e as chefias também como é que vão estar conduzindo essa etapa. A revisão do plano vai funcionar as etapas igual o plano de trabalho inicial, da segunda etapa de implantação. Então, a chefia vai fazer, vai para o servidor, ele vai olhar, volta para a chefia e só depois torna vigente, tá? Então, o sistema avisando com e-mail as datas de tudo isso vai funcionar da mesma forma. Pode passar, por favor. A expectativa tá aí, eu não lembrava que tinha slide da expectativa. Então, eu já falei, né, vai estar incluída essa expectativa, e a chefia, nesse momento, ela vai ter a opção de manter o plano exatamente atual, que tinha feito para o servidor, e acrescentar expectativas, ou fazer um novo plano, né, agora que eu já entendi melhor, já fiz a avaliação, vi como é que vai ser aí o acompanhamento do servidor dentro da gestão de desempenho, essa chefia vai poder estar fazendo um novo plano de trabalho para o servidor do começo, tá? Do zero. Pode passar, Bruno, por favor. Já ainda então respondendo as perguntas do Carlos, né? Quais são as ações do RH dentro do dentro do sistema da gestão de desempenho? Então, ela continua as mesmas funcionalidades, né? Então, o RH pode acompanhar os servidores que não têm avaliação de desempenho para orientar chefias, indicar chefia alternativa, indicar auxiliar da chefia, monitorar os servidores que ainda não têm um novo plano de trabalho, né, dessa revisão para estar orientando as chefias, todas as funcionalidades iguais. O que a gente pede só, e a gente também já reforçou isso no vídeo, muita cautela nesse momento para fazer indicação de chefia alternativa e de auxiliar da chefia, porque esse momento é a avaliação do servidor, né? A gente tem que ter um diálogo, né, muito importante com esse servidor, a gente tem que estar bem alinhado com as entregas que o servidor tem feito ao longo deste ano, para que a avaliação reflita realmente a realidade, né? E para que nenhum servidor se sinta prejudicado, o servidor tem que se sentir espelhado na avaliação, né? A avaliação tem que refletir como ele tem se desenvolvido, tem desempenhado suas atividades. Então, muito cuidado para a gente não indicar uma chefia que não conhece esse servidor, que está ali só para auxiliar, de repente, a outra chefia porque estava de férias ou porque estava com um acúmulo de trabalho e não conseguiu cumprir os prazos. Então, a gente tem que ter bastante cautela nessas indicações para pensar nessa etapa que é tão importante para os servidores, tá bom? Pode passar, Bruno, por favor. Retomando, então, o nosso cronograma geral, né, da implantação, nós estamos aí em outubro de 23, avaliação de desempenho, os gráficos resultando na revisão dos planos e na progressão da carreira, e aí a gente já vai entrar num fluxo contínuo, né, da avaliação de desempenho em 2024, revisão dos planos, e aí isso vai se tornando uma rotina de RH. Reforçar mais uma vez que os planos de trabalho, a revisão, né, dos planos, elas precisam ser feitas até 29 de fevereiro, mas o sistema do plano não vai fechar, né? Então, como a gente fechou no primeiro momento. Então, se o servidor tiver se transferido, tiver retornado de um afastamento, o servidor acabou o probatório, está ingressando no acompanhamento da gestão de desempenho, vai poder fazer um novo plano, ou a chefia viu que quer acrescentar alguma atividade a mais, esse sistema vai estar aberto agora até a realização da próxima avaliação, tá bom? Pode passar, Bruno. O solzinho aí, que eu falei, que a gente chama, né, eu e o Alisson chamamos de solzinho, para lembrar que a gestão de desempenho, ela vai começar a impactar em outras rotinas de RH que a gente já tem, né? Então, ela foi estruturada para realizar a avaliação, mas já está sendo pensada nas melhorias em outros processos de trabalho. Então, a partir do ano que vem, com esse processo já inteiro implantado, onde não tenhamos mais tanta demanda da equipe de informática e da carreira de estruturação da implantação, a gente começa a estruturar a gestão de desempenho para outros processos de trabalho, né? Sistema de probatório, sistema de transferência, que está sendo aí acompanhado pela CAED, o banco de competências, a estruturação para o PDI, né, que é um outro bracinho da gestão que a gente já comentou aqui, preenchimento de F1 e F3 para o concurso. Então, é uma série de outros processos que vão sendo agrupados aí e tendo melhorias dentro da gestão de desempenho, tá bom? Reforçar que a gente lançou um manual, né, de orientações sobre implantação. Então, além do vídeo, a gente tem esse manual, também está disponível no site da DGRH. A gente vai orientar que vocês sempre busquem esse manual no site, tá?
não salvem ele com vocês, deixem com vocês, pode até salvar, né, para ler melhor, tem gente que gosta de imprimir, mas a gente sempre vai deixar no site a versão mais atualizada. Então, se surgir alguma outra situação que a gente não tinha previsto no manual, ou alguma dúvida que tenha chegado no plantão que a gente não tenha explicado direito no manual, a gente vai estar sempre atualizando esse manual e deixando ele bem informativo para vocês. Então, sempre tenham essa rotina, né, de consultar o manual do site direto da DGRH do nosso portal, tá bom? Pode passar, Bruno, por favor. Reforçar mais uma vez a importância do diálogo, né, para a gestão de desempenho e principalmente para esse momento da realização da avaliação e, posteriormente, para a revisão dos planos, né, a gente tem que estar muito alinhado com o servidor do que a gente vai estar planejando para ele fazer, e o RH tem um papel fundamental nessa intermediação, né, nesse auxílio às chefias. Se perceber que alguma chefia está com maior dificuldade, pode acionar a gente, né, tanto aqui na carreira, quanto o CAED tem um trabalho também de orientação às chefias, então, precisando, entre em contato com a gente, né, para que a gente tenha aí uma boa experiência de avaliação, com todos os servidores se sentindo compreendidos nela, tá bom? Pode passar, Bruno, por favor. Vou finalizando aqui, colocando a gente novamente à disposição, ramal da carreira e o nosso e-mail, e reforçar o cronograma de plantões no portal da DGRH. Lá tem o cronograma completo até novembro. Aqui eu coloquei só as primeiras 4 datas aí, para que vocês já reservam, já fechem a agenda, né? Tem um pessoal que gosta sempre de entrar só para ir ouvindo as dúvidas dos outros, que às vezes é a sua também. Então, estaremos à disposição e esperamos nos ver aí nos próximos plantões, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando com vocês. Paraíso. Joia, Gi, obrigado. Eu vou compartilhar aqui com vocês, de novo, vocês já devem ter visto, mas só para reforçar, o acesso a todas essas informações que a gente falou, o acesso está bem facilitado na página inicial do portal da DGRH, tá? Vou só compartilhar aqui. Quando você entra no site, então, você tem lá, né, as notícias e tal. Aí, se você desce um pouco mais, você tem uma área grande de destaque sobre o processo de gestão de desempenho, né, que tem aqui link para todos os vídeos de todas as etapas já veiculados. Aí tem um link para o produto, se você quiser saber mais detalhes, as informações de contato. Então, essa também é uma área que está fácil o acesso ali logo de cara na página inicial. Tá bom? De novo, obrigado, Gi. O Fábio perguntou alguma coisa? Já respondi para isso. Tá. Ele perguntou se o manual era esse, é esse mesmo. Tá bom. Então, queria convidar então a Cidinha Aquina, por favor, Cidinha. Agora foi. Estão me ouvindo? Sim. Está me ouvindo bem? Sim, está bem. Sim. Gente, tudo bem? Bom dia para todo mundo, ainda é bom dia, né? É muito gratificante a gente participar dessas reuniões e ver os trabalhos em andamento e contar aí com a participação de todos, né? Contar com a colaboração de todos, com o envolvimento de todos, e a gente poder comunicar a todos essas nossas iniciativas, que são nossas, né? Não são iniciativas isoladas da DGRH. Então, eu sempre falo, né? Minha fala é sempre a mesma, às vezes de forma diferente, de que juntos nós podemos cada vez mais, né? Então, contamos com vocês. Como vocês podem ver, a gente tem várias iniciativas em andamento. Hoje a gente mostrou aqui algumas delas, mas a gente tem muitas outras também, que muitos de vocês sabem. Acho que uma novidade que aconteceu hoje aí foi o fato da gente ter anunciado a pesquisa, que é um compromisso que nós temos no TAC a cumprir, né? Não é uma escolha da DGRH, não é uma invenção da DGRH, é uma obrigação que a instituição tem que cumprir. E nós temos aí a colaboração da equipe do CESIT, hoje representada aqui pela Thaísa, a quem eu agradeço, em nome da Thaísa, toda a equipe lá do professor Dari, pessoal do CESIT, grupo da pesquisa, que vai colaborar conosco em relação a isso, para nós fazermos cumprir, né, essa definição que está no TAC,
e que a gente já está um pouco, vamos dizer assim, devendo. Essa é a verdade. Nós apresentamos a pesquisa uma única vez, então nós precisamos, dever nosso, o TAC está assinado pela instituição, então nós temos que cumprir essa obrigação de realizar a pesquisa, e aí, como já foi bem explorado, bem dito a todos aí, pela Thaísa, pelo Paraíso, nós contaremos com vocês para esse aspecto, né? Com relação à gestão de desempenho, a gente já vem falando disso faz tempo, a gente tem os vídeos do site, né? Então, vocês já estão bem inseridos aí nesse processo há tempos, né? A gente vem conversando sobre isso em várias instâncias, em vários encontros nossos, em várias comunicações diretas ou indiretas, não é uma novidade, né? O apoio também que a DGRH tem via o CAED, via o CRIAT, também não é nenhuma novidade, vocês já conhecem, a gente só está reforçando aqui os processos de trabalho, as nossas iniciativas e o trabalho coletivo, né? Eu acho que cada um colaborando conosco, seja em formas, igual vocês acabam fazendo, né, durante essa reunião, perguntando para esclarecer, deixando a gente, levantando algum ponto que talvez a gente possa deixar um pouco mais claro ou melhorar um pouco mais com as sugestões, com a participação. Eu acho que isso que faz com que as nossas ações sejam mais abrangentes, mais significativas e mais assim efetivas para todos nós servidores. Acho que nós estamos trabalhando para isso, para que a gente tenha relações de trabalho, condições de trabalho mais humanas, né, mais vamos dizer assim, alinhadas com o objetivo de uma universidade como a nossa. Então, minhas palavras são de agradecimento a todos vocês por esse engajamento, de agradecimento e de chamada à contribuição também, como a gente sempre tem feito, e vocês têm respondido maravilhosamente bem para a DGRH. Então, nós queremos estreitar cada vez mais esse relacionamento, e necessário entre todos nós, para que a gente possa ter uma comunidade mais saudável, né, mais feliz nas suas relações de trabalho. Tá bom? Então, por hoje, muito obrigada. Minha fala é essa, Paraíso. Obrigada a todos aí por mais essa participação nessa reunião e por estar conosco firme nessas iniciativas que foram colocadas aqui hoje. Ok? Então, obrigada a todos aí que apresentaram, a Thaís, a Giovana, a Maria, né, Paraíso aí, que sempre conduzem bem essa reunião, e todos vocês que religiosamente atendem nosso convite e vêm participar. Obrigada. Joia, Cidinha, obrigado você pela confiança, pela condução dos trabalhos aí. Tem algumas perguntas bem específicas no chat, então eu vou pedir que essas perguntas, falei pesquisas, que essas perguntas sejam enviadas para o e-mail da carreira, tá bom? Daí o pessoal trata já mais detalhadamente ali e já responde diretamente e já resolve pontualmente. Tudo com mente. Tá bom, gente? Obrigado a todos aí pela participação. Thaísa, obrigado. Giovana, Maria, Veraldo, Cidinha, e a todos vocês dos RHs que estão sempre aí em parceria com a gente, caminhando aí para um desenvolvimento de uma universidade cada vez melhor, né? Então, eu acho que é isso. Estamos acabando antes do horário pretendido aí, mas é bom assim a gente pode tomar um cafezinho um pouquinho mais cedo. Tá bom, gente? Obrigado, então. A gente se vê na próxima aí.